estão nos perigos irreais, né? Por que irreal? Eles são situações que nos remetem a medo, uma sensação de perigo e defesa, mas eu, de fato, não vou correr perigo de vida. Então, por exemplo, é isso que ele fala, há outras situações em que parece que a gente tem uma sensação de morte, mas a gente, de fato, não vai morrer. Então, que situações são essas? São os conflitos psicológicos, ou seja, né, os estresses psicológicos. Esses conflitos psicológicos que a gente precisa ter consciência para parar com este processo, né? Porque a sensação é de morte. O nosso cérebro não entende a diferença entre um sistema real, um perigo real e um perigo emocional. O cérebro não entende. Então, ele em vez de talvez soltar adrenalina numa quantidade gigantesca que a gente perceberia, ele vai soltando adrenalina em doses homeopáticas. É aí que está o perigo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, né? Se eu tenho um trabalho que eu tenho que ir todo dia, isso agora não é uma situação real, mas vamos dizer, normalmente, né, antes do Covid, eu tinha que trabalhar todo dia e, de repente, tem o meu chefe, que ele é um carrasco, ele me destrói, ele me trata mal, ele me desrespeita, enfim, né? Vamos pegar um exemplo aqui, que não é tão fictício assim, mas vamos pegar esse exemplo. Então, assim, o fato de eu sair de casa, estou no meu carro, estou indo para o trabalho, sem eu ter consciência, minha adrenalina começa a soltar. Eu já começo a entrar em estado de defesa sem ter consciência. Imaginem isso sendo usado ao longo de 1 ano, 2 anos, se eu estou nesse trabalho faz 10 anos, 15 anos, ou seja, né? Imagine o prejuízo dessa adrenalina, mesmo que em doses homeopáticas, ser secretada na minha corrente sanguínea dia após dia, ano após ano. O que acontece com o meu sistema, aqueles sistemas cardíaco, circulatório, neurológico, imunológico e sanguíneo, enfim, né? Glandular, o que acontece? Vocês concordam que depois de 30, 40, 50 anos, é mais do que esperado a pessoa viver com pressão alta? Vocês concordam com isso? Se eu estou permanentemente tensa, permanentemente me defendendo e permanentemente sem ter consciência por questões emocionais, psicológicas, eu estou secretando adrenalina, eu estou, falando uma palavra meio boba, mas enfim, esculhambando todo o meu sistema corporal, físico, mental e os sistemas de defesa. Concordam? Tá? Então, aqui a primeira diferença que a gente precisa perceber é que isso não é racional, a gente não tem consciente. Outra coisa, essa defesa é uma defesa, não é por algo externo. Tudo bem que eu me referi ao meu chefe, né, lá fora, mas não é ele que me faz mal. É o meu estado psicológico que me desestrutura. Vocês precisam entender isso, tá? Então, a diferença de um perigo real, que é externo, é provocado por algo, alguém fora, o perigo irreal ou ilusório, ele é provocado por questões psicológicas internas. E o que é pior, a gente não tem consciência. E não tendo consciência, a gente não tem controle, tá? Então, de novo, as nossas glândulas, os nossos cérebros, eles não percebem o que é perigo real ou o que é perigo psicológico, eles não têm, embora o cérebro seja inteligentíssimo, mas ele secreta adrenalina do mesmo jeito, tá? Então, isso é importante para vocês começarem a ter noção. Então, por exemplo, que nem esse menininho que não conseguiu, se esforçou e não conseguiu,
esse estado dele de se sentir diminuído, desqualificado, ele está em quarto lugar, nem terceiro, quer dizer, esse estado psicológico, você já entra com adrenalina no corpo. E a sensação, eu pus essa foto dessa pessoa se afogando, a sensação emocional é de morte mesmo. Quando a gente é humilhado, quando a gente é estressado, quando a gente é novamente, repetidamente, a gente é desrespeitado, enfim, a sensação que a gente tem, como eu falei, quando eu saio de casa para ir trabalhar e eu tenho um chefe que me humilha, um líder que me humilha, então esse estado parece que a gente está indo para a forca, parece que a gente está indo para a morte quando a gente vai trabalhar. Então, aqui alguns perigos irreais no ambiente de trabalho, bullying entre as crianças, enfim, mulheres que são desrespeitadas, enfim, tem N mil tipos, né? Eu só coloquei aí criança que às vezes eles soltam o lado maligno deles, forte, né? Então, esse perigo imaginário, mais uma outra chave que eu preciso ensinar para vocês aqui. O perigo imaginário, esse psicológico, no fundo, isso nós vamos falar mais para frente, essa defesa, essa armadura ou essa muralha que a gente se isola, se enganando de que a gente precisa se defender do mundo lá fora, na realidade, esta muralha é porque eu não quero ver as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas incompetências, entendem isso? Tá? Então, isso nós vamos voltar a falar mais na frente, para vocês perceberem a origem do perigo imaginário psicológico, tá? Então, eu tenho uma falha interna, eu tenho uma fraqueza, eu tenho alguma coisa interna minha que eu não quero ver, né? E por conta disso, o outro está percebendo essa minha fraqueza. Então, vamos dizer, esse chefe que me humilha e me desrespeita, na realidade, tá certo que num primeiro momento ele é uma pessoa má, ruim, ele me faz mal, mas não é ele de fato, ele está permanentemente me apontando a minha fraqueza, minha capacidade de me fazer respeitar, entendem isso? Então, na realidade, o perigo imaginário não é para a gente, é engano nosso achar que a gente precisa se defender de algo ou alguém lá fora. O perigo imaginário, essa muralha, na realidade, é que eu não quero ver as minhas falhas. Entendem isso? Tá? Isso nós vamos, depois no bate-papo a gente explica melhor, né? Então, de novo, a visão e a mente permanecem alerta, isso que é ruim. Eu vou dormir com o meu chefe, quer dizer, preocupada que no dia seguinte eu vou ter que encará-lo novamente. Eu tive uma aluna que era assim, ela falou, Luciana, eu vou dormir com o meu chefe e eu acordo com o meu chefe e o meu marido já está ficando com raiva de mim, porque eu só falo no meu chefe e no dia seguinte eu acordo de manhã e vou para o trabalho e eu falo de novo no meu sofrimento que eu vou ter que enfrentar o meu chefe. Então, quer dizer, você não consegue pensar em mais... Lembra que eu falei que no perigo real a gente fica com a visão encolhida, a gente fica com a visão estreita. Quando a gente está em sofrimento, em estado de defesa psicológico, eu só penso no meu inimigo, que é o meu chefe, tá? Então, o sistema nervoso nunca se acalma e eu não tenho consciência disso. Ele não se normaliza, porque a adrenalina, como eu falei, essa brincadeira que eu durmo e acordo com o meu chefe, a adrenalina homeopaticamente vai secretando. E eu não tenho essa percepção. Então, o meu sistema nervoso ele está sendo descompensado, ele está sendo destruído na realidade, né? E o corpo vai se envenenando e nunca se acalma. Isso é um estado horroroso, se a gente começar a ter consciência disso. Viver nesse estado de alerta, ele vai afetar os nossos 4 níveis de consciência. Para quem vem assistindo os nossos bate-papos, eu, Luciana, eu tenho 4 níveis de consciência. A primeira é a consciência, é a mente, né?
A mente, eu só penso no medo imaginário, né? Como eu falei para vocês, até um fim de semana, um feriado, eu estou lá tentando me distrair com meus amigos, mas o meu coração está apertado que vai chegar segunda-feira e eu tenho que trabalhar de novo. Vocês entendem que é uma coisa horrorosa? A gente impede, a nossa mente é para pensar em soluções bacanas, é para planejar viagens, é para tentar realizar meus sonhos. E a cabeça, que é esse gigante que a gente tem, ao invés de ser usada dessa forma saudável e proveitosa e prazerosa, ela é usada para o medo. Pro foco, eu só fico no foco. Eu não consigo pensar em outras coisas, eu não consigo achar a minha sabedoria, eu não consigo ir além dessa mente curta, estreita, né? Então, eu não consigo pensar em nada além de me proteger e me esconder. E não há espaço para outras considerações, não cabe outros pensamentos, né?